A tentativa de enxergar as coisas numa perspectiva engraçada constitui um truque útil para a arte de viver. Isso é o que diz Viktor Frankl nesse livro aqui. Então, para aqueles que já possuem um nível de inteligência, já devem ter entendido que o tema desse vídeo é humor, a importância do humor, a importância da graça, a importância de olhar para as coisas numa perspectiva engraçada. Esse é o tema desse vídeo. Hoje, nos tempos de hoje, tudo é levado muito a sério e tudo gera muita confusão. Então, se tem um objeto, há de um lado um extremo e há do outro lado o outro extremo. Uns muito a favores e outros não tão a favores. Assim é a política, assim é futebol. Hoje as pessoas não discutem sobre futebol e assim variadas coisas no mundo. Então hoje as coisas estão extremamente nesse nível. Então não há a possibilidade de olhar para algum problema de uma perspectiva engraçada, de um lado onde a coisa não seja tão séria, mas onde é possível olhar para a coisa, olhar para a vida, olhar para os problemas da vida e sorrir. E não tentar imediatamente resolver essas coisas que aparecem. Então, Viktor Frankl, quando ele fala isso, presta atenção. Viktor Frankl, quando fala essa frase sobre que o humor é uma ferramenta útil na arte de viver, ele está em um campo de concentração. Ele está preso no campo de concentração. E mais à frente tem um episódio que ele faz um pacto com um amigo. Olha, a gente está aqui nessa situação difícil, nesse lugar extremamente insalubre, não comemos, não bebemos, não dormimos, só trabalhamos muito, está extremamente frio, estamos sofrendo muito e etc. E ele e um amigo fazem um pacto. Nós vamos fazer um pacto que é o seguinte: vamos contar piada para o outro, na tentativa de arrumar graça, tirar uma graça, olhar para esse ambiente totalmente obscuro, um ambiente só de sofrimento, olhar para isso de um modo engraçado, tirar disso uma dose de humor para que a gente consiga sobreviver a essas coisas. E na vida da gente não pode ser diferente. Nós não podemos olhar para a nossa vida de um modo diferente. Por que um casal não consegue resolver ou entram em conflito por uma toalha jogada na cama ou por um feijão queimado? Por que um casal vive brigando e não consegue conviver por 5 minutos sentados na mesma mesa que eles já começam a arrumar motivos para brigar? Bem, as causas são muitas, mas uma delas é não saber olhar para o problema que surge de um modo humorístico, de um modo engraçado. O que é o humor? O que é a graça? É quando há uma quebra na lógica. Quando há uma quebra na lógica. Por que você ri? Por que a gente ri de alguém tropeçando e caindo? Porque, logicamente, a tendência é de quem está andando continuar andando. Então, você vê uma pessoa andando na rua. A pessoa está andando na rua. A tendência, logicamente, pela lógica, essa pessoa tende a continuar andando. Mas, se essa pessoa tropeça e cai, se essa pessoa tropeça e cai, então tem uma quebra na lógica, tem uma quebra de padrão. E aí a graça vem. O que acontece quando você, de surpresa, chega na sua casa com flores para sua esposa, ou faz um doce que o seu marido gosta, mas que você não faz há muito tempo, e ele vê aquilo pela primeira vez?
um sorriso, uma graça aparece ali. Entende? Então, o humor, a graça, é uma quebra na lógica, é uma quebra no padrão comum. Tá? E isso é importante porque a graça, ela é capaz de evitar. A graça, bem, vocês já entenderam, não é graça divina, mas a graça do humor é capaz de evitar brigas de casais. Se a esposa vem reclamar do marido por ter deixado a toalha molhada em cima da cama, e o seu marido, ao invés de falar, mas você também fez isso, ele olha para ela, sério, e de repente faz uma careta. Isso gera graça. Isso quebra o padrão. E ali, obviamente, os dois não vão mais brigarem, porque agora eles já estão rindo de uma situação que, pelo lado da mulher, estava caminhado para ser uma situação mais rude, mas teve um quebra no padrão. E agora os dois acham graça. E eles vão rir. O cara vai pegar a toalha em cima da cama, vai botar no varal, tá tudo certo. Ou se ele vai lá e dá um beijo nela. Entende? Essas coisas, esse humor, essa graça, essa quebra de padrão é um segredo para a gente viver a vida com mais alegria. Olhar para as coisas de cima. A graça é o que me faz ver o problema de cima. Se eu estou devendo, sei lá, puta de um dinheiro para o banco, fiz um empréstimo de 100 mil reais. Bem, e eu não tenho dinheiro para pagar. E o banco vai me ligar, vai encher o saco, vai ameaçar, sei lá. Se eu olho para isso diretamente, cara, eu estou devendo 100 mil reais para o banco e os juros vão crescer, eles só vão aumentar e eu não tenho como pagar. Perceba, pessoas tiram a própria vida por conta disso. Mas se você olha para isso e fala, bem, eu não tenho dinheiro mesmo. E se eles ficarem enchendo o saco, eu vou até fazer outro empréstimo. Você já começa a olhar a coisa, o problema, por um ângulo mais de cima. Tá? Vocês estão conseguindo compreender a importância da graça na vida de uma pessoa? A importância do humor na vida de uma pessoa? Esses sujeitos que aparecem por aí, se levam muito a sério, são bem arrumados, só querem falar bonitinho, esses sujeitos, tem que tomar cuidado com eles. Tá? Tem que tomar cuidado. Uma pessoa saudável, um ser humano saudável, ele sabe que ele precisa na vida dele ter momentos de alegria, de humor, e tem momentos que ele precisa ser mais sério. O sujeito que é só sério é um sujeito que está olhando a vida por um olhar, digamos assim, um olhar de serpente. O sujeito que é muito engraçado o tempo todo, ele está olhando para a vida com um olhar de pombo, um olhar inocente que não entende muita coisa. E aí vocês perguntam, o que é olhar de pombo, o que é olhar de serpente? Agora não importa, depois eu faço um vídeo explicando isso, mas agora não importa. Então o sujeito que é muito sério, ele está olhando para a vida de um modo que é totalmente errado. O sujeito que é muito engraçado o tempo inteiro, está olhando para a vida de um outro modo, que também é errado. O bom, o saudável é dividir o olhar da graça, o olhar do humor, do bom humor, e o olhar da seriedade, o olhar do momento de conversar sério, de resolver os problemas sérios. Mas na vida comum, na maioria das vezes, a graça é o que vai nos salvar de uma vida afundada em pensamentos, afundada em problemas. Porque só a graça, como eu já disse, é capaz de nos tirar do meio desse problema e nos colocar de cima, para que a gente possa olhar esses problemas do alto. Então, meu filho, pelo amor de Deus, então, minha filha, pelo amor de Deus, não seja tão sério, não se leve tão a sério, porque isso está acabando
Isso vai acabar com a sua vida. Saiba que a virtude da graça, que o humor, a graça é uma virtude. Ela é uma virtude. E se é uma virtude, ela é necessária para que o homem, para que o ser humano viva bem. Então, busque essa virtude. Se você é mal-humorado, procure ver por que você é mal-humorado e tente ajustar essas coisas. Porque talvez hoje, nos dias de hoje, um dos maiores problemas que nós sofremos é olhar para os problemas da nossa vida de forma muito séria. É olhar para a nossa vida por uma perspectiva muito rude, muito dura. E é por isso que nós estamos atolados, a nossa sociedade, a nossa geração está atolada em problemas mentais, porque elas não conseguem rir da própria desgraça. Elas não conseguem rir das próprias misérias que elas carregam dentro delas, e elas se levam muito a sério. Isso é extremamente grave para a alma humana. Isso é extremamente danoso para a alma humana. É necessário para uma leveza de espírito e até para uma ascensão na vida, uma ascensão no espírito, uma ascensão, uma ascensão mística, uma dose de humor na vida da gente. Se deixar levar pelos problemas, pela tristeza, pela amargura, é a pior coisa que você pode fazer. Não rir dos seus problemas, não rir da sua miséria, não rir das suas desgraças. É a pior coisa que você pode fazer. Então, a partir de hoje, olhe para a sua vida de um modo mais humorístico. Tá? Então, sempre que aparecer um problema, tente olhar para esse problema, é óbvio, de uma visão séria, de uma visão de quem quer resolver, de quem vai resolver, uma visão de quem busca os meios para solucionar esse problema, mas tente também olhar para esse problema com uma dose de humor, com uma certa quantidade de humor. Isso vai fazer com que você resolva o seu problema mais rápido, porque você vai olhar ele de cima e vai fazer com que você não desague em um mar de problemas mentais. Tá bem? Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, comente aqui o que você achou e até o próximo vídeo.